Olá! O tema da nossa aula de hoje são as coisas que fazem sons. Mas o que são as coisas que fazem som? Tudo que vibra e gera ondas sonoras que podem ou não chegar aos nossos ouvidos são essas coisas que fazem sons e que também são chamadas de fontes sonoras. Portanto, qualquer corpo ou objeto que faça som recebe essa definição de fonte sonora. Desde um cachorro latindo, crianças gritando, enfim, qualquer coisa que esteja produzindo sons. Vamos ver alguns exemplos? As fontes sonoras estão dentro do conteúdo timbre. Lembram do elemento formador do som timbre, que nos permite caracterizar e reconhecer os sons? Então, dentro da música, nós podemos trabalhar com os instrumentos musicais e com a voz como fontes geradoras do som. Vamos começar com os instrumentos musicais. Mas o que são instrumentos musicais? Bem, a definição em música é qualquer objeto que esteja sendo usado para se fazer música. Podem ser colheres batendo, o nosso próprio corpo, a voz de animais, um violão, um piano, enfim. Se eu estou usando aquele objeto ou aquele corpo para fazer música, eu o considero um instrumento musical. As crianças conhecem muitos instrumentos musicais. Para começar o trabalho, vocês podem, por exemplo, fazer uma lista de todos os instrumentos que elas conheçam. Depois, procure gravuras desses instrumentos em livros, revistas, gibis, em qualquer fonte que vocês possam obter as imagens. Tendo a lista e as imagens dos instrumentos, comecem uma pesquisa. Vão atrás de informações sobre esses instrumentos. A gente pensa que em arte, em música, só tem que tocar, dançar ou ouvir. Mas a pesquisa, escrever sobre os instrumentos também faz parte do conhecimento artístico. Depois que vocês tiverem a lista e a pesquisa pronta, comecem a trazer gravações para a escola. Tragam as gravações, identifiquem o timbre dos instrumentos nas músicas, conversem sobre o tipo de música que é mais adequado aos instrumentos musicais, enfim, comecem a trabalhar com a audição dos sons dos instrumentos, além de seu nome e da sua imagem. Como a próxima etapa, vocês podem trazer instrumentos musicais para a escola. Tragam os que você, professor, tem em casa, os instrumentos dos seus filhos. Peçam às crianças que tragam de casa instrumentos musicais e comecem a tocar e explorar esses instrumentos. Lembrem-se que os instrumentos musicais promovem uma grande euforia nas crianças. Elas têm que poder tocar, chacoalhar, bater, enfim, explorar livremente os instrumentos musicais, para que depois, num segundo momento, você possa começar a tentar organizar essa execução musical das crianças. Quando a gente fala de instrumentos musicais na escola, normalmente os professores têm algumas dúvidas. Como é que eu faço para trabalhar com a famosa bandinha rítmica? O que é essa bandinha? São aqueles instrumentos musicais, normalmente em tamanho reduzido, que tem na maioria das escolas. As escolas recebem um kit de instrumentos musicais, mas não sabem exatamente o que fazer com eles. Não existe uma receita básica de como se trabalhar com a bandinha, mas a primeira discussão que a gente tem que fazer é sobre esse nome. O que é uma banda? De acordo com o dicionário Oxford de música, uma banda é um conjunto instrumental. Por isso que existem tantos nomes de banda, banda de rock, banda militar, banda de carnaval, até hoje em dia falam em banda de pagode, banda de axé, não é verdade? Bem, em sua origem, o termo banda vem de bandum, do latim, que queria dizer bandeira ou estandarte. Por isso que a primeira banda que nos vem à nossa cabeça é a banda militar, porque a origem da banda estava na marcha dos soldados.
Depois de discutir e pesquisar com as crianças, aí sim, se vocês quiserem, usem o termo banda, instrumento musical, como for. Mas lembrem-se que é importante que as crianças compreendam o que elas estão fazendo naquela execução, conheçam o nome dos instrumentos, reconheçam o seu timbre e façam uma pesquisa que contextualize esses instrumentos. Não só que o professor chegue com a bandinha, coloque no meio da sala, as crianças toquem e acabem a atividade. Bem, nessa chamada bandinha rítmica que tem nas escolas, a maioria dos instrumentos musicais são de percussão. E aí a gente entra na classificação dos instrumentos musicais. Os instrumentos musicais de percussão são aqueles que são batidos ou chacoalhados para que a gente consiga obter os sons. Os tambores, pandeiros, chocalhos, cachixi, afoxé, prato, são diversos os instrumentos musicais que existem. E normalmente eles são os mais acessíveis dentro da escola. A confecção de instrumentos musicais, ela também é muito utilizada dentro da escola. E os chocalhos são o principal instrumento, porque são fáceis de confeccionar e podem ser feitos com crianças de todas as idades. Podem confeccionar chocalhos, tambores de lata, de panela, mas é importante que vocês transformem os objetos em instrumentos. Não é uma panela que está sendo batida, e sim um tambor de panela. Para isso é preciso trabalhar com o acabamento e a transformação dos materiais. Eu trouxe para vocês hoje um instrumento de percussão que é um xilofone do Vietnã. Ele é um xilofone por quê? Xilo quer dizer madeira. E as teclas desse xilofone são feitas de bambu, que é um tipo de madeira. Percebam como quanto menor o bambu, mais agudo é o som. Vejam. Então vejam, esse é um instrumento de percussão. Por quê? Eu consigo o som desse instrumento através da batida, da percussão no instrumento. Assim como ele, existem vários outros. Nós vamos agora confeccionar um instrumento muito simples de percussão chamado bexigofone. Para fazer esse instrumento, vocês vão precisar de alguns materiais, mas eles são materiais bem fáceis e acessíveis. Vocês vão precisar de bexigas. Quanto maior a bexiga, melhor. Uma tesoura, uma fita crepe e um copo. Eu trouxe aqui para vocês um instrumento já feito no vidro. Escutem a sonoridade dele. Ele tem essa sonoridade brilhante porque ele é feito de vidro, mas vocês têm que tomar cuidado. Dependendo da faixa etária da turma de vocês, não é aconselhável usar vidro, e sim copos plásticos mais duros, resistentes e até lata, se for o caso. Para fazer esse instrumento, vocês precisam pegar a bexiga e cortar a ponta dela fora. Por isso que quanto maior a bexiga, melhor. Porque depois vocês vão ter que abrir bem a bexiga e colocar na boca do copo. Aí você precisa segurar bem para colocar a fita crepe. E vejam como o som no plástico também fica bom. Se a criança tiver vários recipientes de várias larguras, você pode montar uma banda de bexigofones na escola. Com certeza seus alunos vão gostar de fazer. Só que tenham várias bexigas reservas, porque eles se animam tanto que acabam rasgando as bexigas durante a execução. Bem, além dos instrumentos de percussão, a gente tem vários outros instrumentos também. Também temos os instrumentos que podem ser feitos com materiais do dia a dia e não são usados só na escola. Nós vamos assistir agora um vídeo de um grupo que se formou na Inglaterra chamado Stomp. O Stomp trabalha com objetos do cotidiano. Algumas vezes os professores acham que a gente faz esses instrumentos só porque eles são mais baratos e acessíveis. Mas não, a sonoridade desses instrumentos também é muito especial. Esse grupo Stomp usa só coisas do dia a dia e transforma em magníficas peças de dança e música. Vamos assistir um trechinho?
além dos instrumentos de percussão, nós temos os instrumentos de corda. Neles, os sons são obtidos através da vibração das cordas. As cordas podem ser puxadas, pinçadas ou friccionadas, como é o caso do violino. Violão, cavaquinho, são exemplos de instrumentos de corda. Eu trouxe para vocês hoje um instrumento chamado saltério. É um instrumento de corda do período medieval. Ele é feito de madeira. Percebam a sonoridade do instrumento. Portanto, os instrumentos de corda são aqueles que fazem uma corda vibrar, gerando som. Nós vamos também trabalhar com a confecção de um instrumento de corda bastante simples, que é um violão de uma corda só. Para eles, vocês vão precisar de uma garrafa, uma ripa, pregos, martelo, fio de nylon e tesoura. Eu tenho aqui um instrumento que já está feito. Vejam, é a garrafa, a ripa, o fio de nylon, esse fio de pesca, está amarrado em um prego que está na extremidade dos dois lados da ripa. Vejam o som desse instrumento. Esse instrumento pode ser confeccionado com as crianças, mas ele tem que ser feito em etapas. Com os menores, vocês podem deixar as crianças pintando as ripas, enquanto ajudam a elaborar as etapas dos instrumentos individualmente. Para começar, vocês precisam cortar a garrafa. Dobra a garrafa e daí vai cortando. Agora, vocês vão precisar fazer 2 furos aqui para encaixar a ripa. A gente tem que prestar atenção para que essas ripas não estejam com ferpas, não estejam muito estragadas, porque senão as crianças vão acabar se machucando durante essa execução. Depois que vocês cortarem os 2 lados, vocês vão colocar a ripa dentro da garrafa, passando para o outro lado. Aí é só amarrar o fio de nylon nas 2 pontas que o violão está pronto. É claro que ele não é um instrumento tão simples de se confeccionar como o nosso bexigofone. Mas como é raro termos instrumentos de corda na escola, vale a pena confeccionar alguns violões de uma corda só e ter para as crianças explorarem na escola. Bem, além dos instrumentos de corda, a gente também tem os instrumentos de sopro. Nos instrumentos de sopro, o que gera o som é uma coluna de ar vibrando. Essa coluna de ar pode passar por uma palheta, como no oboé, no fagote, ou pode ir direto, como na flauta doce, em alguns tipos de apito. Vamos ver um instrumento de sopro que eu trouxe hoje, que é do leste europeu, é uma flauta dupla. Essa flauta ela é muito interessante, porque normalmente nos instrumentos de sopro, a gente consegue obter um som de cada vez. Nesse caso, nós conseguimos obter 2 sons ao mesmo tempo, porque ela é uma flauta que tem 2 orifícios. Vejam como é a sonoridade dessa flauta. Perceberam como em um instrumento só a gente consegue 2 sons? É um chamado instrumento harmônico. Agora, além dessa flauta, eu trouxe um outro instrumento que é muito interessante. É um instrumento chamado Krummhorn. Esse instrumento ele foi muito usado durante o Renascimento, a época em que os instrumentos musicais mais se desenvolveram na antiguidade. Veja, esse instrumento aqui tem o formato de uma bengala e um som anasalado como o som de um pato. Nessa época do Renascimento, muitos dos instrumentos musicais procuravam imitar os sons da natureza.
Escutem o som do Kronhorn. Interessante, né? Com certeza, a gente considera esses sons muito exóticos, diferentes daquilo que a gente está acostumado. E agora a gente vai confeccionar um instrumento de sopro também, que é uma trombeta de mangueira. Vamos lá para a confecção. Esse instrumento também é bem fácil de se fazer. Para ele, você vai precisar de mangueirinhas, essas mangueirinhas de chuveirinho ou até mangueiras de quintal normal. Vejam só a sonoridade de um dos instrumentos que eu já fiz. Tem um som parecido com o Kronhorn, não é mesmo? Para fazer esse instrumento, vocês pegam a mangueirinha e cortam na diagonal. Depois, pegam um pedacinho de plástico, desses copos plásticos pequenos e molinhos. Cortam do tamanho dessa voltinha aqui da mangueira. É necessário colar da metade para baixo com a fita isolante. E a fita isolante é importante, porque se for fita crepe, logo ela vai ficar molhada e desgrudar. Vejam aqui, nesse instrumento que está feito, como a fita isolante está da metade para baixo. É só dar uma mexidinha na palheta e o instrumento está feito. Quanto mais larga a mangueira, mais grave ficará o som. Bem, além dos instrumentos de percussão, cordas e sopro, a gente também tem instrumentos eletrônicos. Esses instrumentos são aqueles que o som é obtido através da eletricidade. O melhor exemplo são os teclados eletrônicos. Se a gente pegar um teclado e não ligar na tomada ou não colocar pilha, ele não vai funcionar. As guitarras e os baixos também são guitarra elétrico ou baixo elétrico. Por quê? Porque eles precisam da eletricidade para ter o seu som amplificado e poderem ser escutados. Mas agora vamos falar sobre a voz. A voz faz parte da nossa identidade. Cada um possui a sua própria voz e ninguém tem a voz igual da outra pessoa. Vejam, algumas vezes a gente identifica a voz das pessoas pelo timbre. Vamos ver se vocês estão bons de audição e conseguem identificar o timbre da voz de 3 pessoas famosas que vão cantar agora. Fico ali sonhando, acordado, juntando. Fico ali sonhando, acordado, juntando. O retrato que eu te dei, o retrato que eu te dei. Por favor, me acuda, eu vivo muito só. Por favor, me acuda, eu vivo muito só. Com certeza vocês identificam a voz das pessoas da sua família e até daqueles alunos, os mais tagarelas dentro da sala de aula. A nossa voz, ela reflete o nosso estado de espírito também. Quando a gente está triste, desanimado, a gente fala triste e desanimado. Quando a gente está alegre, eufórico, fala quase gritando. E se a gente está brabo, não consegue esconder. A nossa voz reflete o nosso estado de espírito, mostra as nossas emoções. Se isso acontece na voz falada, imagine como é a nossa expressão quando cantamos. Para me ajudar hoje nessa aula sobre voz, eu convidei uma professora de canto e cantora, a Liane Guariente. Obrigada, Liane, por estar aqui hoje com a gente. Prazer é meu. Eu vou contar para vocês, antes de começar a conversar com a Liane, a história da arara cantora de Sônia Junqueira. A Aurora é uma arara, ela mora na floresta. A Aurora vive contente, ela voa no meio das árvores, brinca no meio das flores, come frutinhos gostosos.
E a Aurora vive cantando. Um dia, a Aurora resolveu: vou ser cantora. E começou a ensaiar. A Aurora parou de voar, parou de brincar. Ela comia só um pouquinho e não parava de cantar. A Aurora cantava grosso. Arará, arará. A Aurora cantava fininho. A Aurora cantava alto. A Aurora cantava baixinho. Ninguém aguentava mais a cantoria da Aurora. Mas a Aurora não parava. A Aurora cantou o dia inteiro, cantou a noite inteira, ficou cansada e dormiu. A Aurora acordou logo. Ela só queria continuar a cantoria. Voou para o galho mais alto. E a bicharada reclamava: "Xi, lá vem a Aurora, vai começar tudo de novo." A Aurora abriu as asas, abriu o bico, então a Aurora cantou: "Aurora, Aurora, Aurora." A Aurora estava rouca. E a bicharada ficou contente e cantou alegremente. A Aurora cantou tanto, a gente quase ficou louca. Agora que coisa boa! A Aurora ficou rouca. Bem, para que a gente não fique rouca como a arara da história, é importante que a gente faça exercícios vocais, principalmente nós que somos professores e falamos muito durante o dia inteiro. Para isso, eu gostaria que a Eliane nos ajudasse e ensinasse alguns exercícios de aquecimento vocal. Separem os pés em paralelo a uma distância de 25 centímetros, mais ou menos, para você poder deitar sua cabeça no pescoço, conta até 10, solta o braço, traz a cabeça para o lugar, vai lá do outro lado, solta o braço, traz a cabeça para o lugar, deixa o braço só pesar um pouquinho aqui na frente, conta até 10, solta o braço, traz a cabeça para o lugar, deixa a cabeça ir lá atrás. E volta. Se você quiser, se foi legal fazer o exercício, você pode repetir. Aí a gente vai colocar um pouquinho de som nessa preparação. Então você experimenta encontrar um som em você que seja grave, mas confortável. Assim. Um pouquinho mais agudo. Um pouquinho mais. E você volta escorregando. Você pode usar também um tipo de som que parece o motor de um automóvel. Faz a mesma coisa. Você pode fazer um movimento desse, do grave para o agudo, assim. Você vai perceber que, às vezes, esses primeiros exercícios não são suficientes. Então, valeria a pena a gente cantar alguma coisa com texto para ir percebendo se as letras estão todas no lugar, se a gente escuta todos os fonemas.
Então eu vou propor para vocês esse tipo de exercício aqui, ó. Violão e cavaquinho, violão e cavaquinho, violão e cavaquinho sem sair do tom. Põe mais um pandeiro e flauta, põe mais um pandeiro e flauta, junta tudo num chorinho bom. Bom, esses exercícios devem ser feitos todos os dias. Quanto mais vezes, melhor, porque à medida que o tempo for passando, eles realmente vão estar fazendo efeito para que a gente não fique rouca que nem a arara. Existem classificações vocais de acordo com os graves e agudos que a gente consegue alcançar cantando. A classificação mais básica que existe, usada nos corais e na ópera, é a que divide assim as vozes femininas em sopranos e contraltos, as vozes masculinas em tenores e baixos. O soprano é a voz mais aguda feminino, contralto, a voz mais grave feminina. Tenor, a mais aguda masculina e baixo, a mais grave masculina. É claro que existem outras classificações, mas essa é a mais básica de todas. Agora eu vou pedir para a Liane mostrar para a gente como canta uma soprano e como canta uma cantora contralto. Então eu vou dar um exemplo de um Monteverdi cantado pelas 3 primeiras vozes. O soprano. A contralto. Eu gostaria que a Liane explicasse para nós como que é feita essa classificação das vozes, se tem que ter uma preparação antes ou não. Conta pra gente, Liane, como é que se faz essa classificação vocal em soprano, contralto, tenor ou baixo? Em primeiro lugar, se você for procurar um coro para cantar, você tem que pensar no objetivo desse coral. Tem que ver para que esse coral vai funcionar. Se ele vai ser um coral que vai interpretar músicas eruditas, se vai ser um coral que vai cantar música popular, música da cultura, do nosso povo. Para daí você saber se você teria condições de fazer o trabalho que o regente pede. Vale a pena você conhecer um pouquinho o trabalho desse regente, saber a procedência dele, para você ter certeza de que você vai ser preparado, trabalhado por uma pessoa competente na área. Uma das primeiras coisas que eu diria para vocês, que não fiquem brincando com a voz. É mais ou menos dizer para vocês assim, façam o que eu digo, mas não façam o que eu acabei de fazer ali nos exemplos. Eu estava só sendo didática nesse momento. Minha voz é uma voz médio-aguda, então eu teria que trabalhar lá naquela primeira região, a região de soprano, e me contentar e ficar lá naquele lugar, né? O tempo de experiência, como a Isis mesmo falou, é que me dá essa condição de eu brincar um pouquinho. Eu vou avisar para vocês que eu tenho um acompanhamento mensal de uma fonoaudióloga para poder fazer esse tipo de trabalho mais arrojado que eu faço. Bem, quando a gente vai cantar, a gente fala muito em técnica vocal, né? Mas o que é essa técnica vocal? Dependendo do tipo de música, dependendo da sua idade, dependendo da sua experiência, do lugar onde você vive, você vai usar a sua voz de formas diferentes. O que nós, por exemplo, no Brasil consideramos uma voz bonita, pode não ser o mesmo que lá no Vietnã ou no Japão as pessoas considerem como uma voz bonita. O mesmo acontece com as técnicas vocais. A maneira de cantar de um lugar para outro ou de uma época para outra varia. Em determinadas épocas se canta mais de um jeito do que do outro e nem por isso as técnicas vocais estão erradas. O que a gente está colocando para vocês é realmente o básico de hoje em dia, quem vive na nossa cultura, o que essa pessoa tem que ter ou fazer para que não prejudique a voz.
A Liane canta num grupo chamado Terra Sonora, que trabalha com músicas de várias regiões do mundo. Para isso, ela tem que aprender a cantar como as pessoas lá daquelas culturas, né, das músicas que eles fazem. Eu gostaria que a Liane contasse pra gente, né, e desse um exemplo de uma técnica vocal que ela acha engraçada, diferente, ou que tenha sido a mais difícil dela aprender. Ok. É uma experiência bastante interessante, porque você tem que entender que a voz está dentro do seu corpo. Ela flutua, ela gira dentro do seu corpo. E esse talvez seja o segredo de saber usar a voz. Um dia você dizer que tem técnicas vocais diferentes. Então, ao longo desse trabalho com Terra Sonora, eu precisei encontrar alguns lugares no meu corpo em que a voz pudesse soar, eu não diria igual, mas parecida com a maneira de cantar das cantoras do Japão, por exemplo, de um cantor bem velhinho lá da Groenlândia, de um cantor da Sumatra. Então essas coisas são, ao mesmo tempo que instigantes, são muito divertidas de se trabalhar. Eu tive bastante dificuldade de fazer um canto mais gritado, um canto mais forte, que é lá da Suécia. Ouçam isso. Foi bem legal porque ficou autêntica a dificuldade que eu tenho de fazer esse som girar, escolher os espaços exatos da garganta para a boca e para o nariz em que eles poderiam se alojar, ficar mais confortáveis ali dentro. Essa foi a técnica que eu tive mais dificuldade de trabalhar. Bem, depois desses exemplos de técnica vocal, a gente vai falar de algo mais próximo da nossa realidade. Existe uma diferença na forma de cantar no canto lírico da ópera para o MPB, para a música popular normal. Eu gostaria que a Liane cantasse um trechinho de uma ópera e um trechinho de uma música popular para a gente perceber bem essa diferença entre as duas técnicas vocais. Vamos lá, Liane? Para ser mais simples, eu vou começar pela música popular. E eu vou dizer uma coisa muito rasa, assim, muito simplória. É como se a voz fosse ficar nesse plano aqui. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina que vem e que passa, num doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é quase um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. E a ópera vai ter que ganhar mais espaço, ela vai ter que encher a minha cabeça de som. Veja só. Deu para a gente perceber bem essas diferentes técnicas vocais, não é mesmo? Agora eu gostaria que a Liane contasse para nós se com as crianças. Criança precisa fazer exercício de técnica vocal? Criança tem perigo de ficar com calos nas cordas vocais ou de usar o seu aparelho fonador de uma forma errada? Como é que é isso com as crianças, Liane? Todo mundo conhece o jeito da criança ser. Criança grita, criança faz bastante brincadeiras com a voz, porque ela ainda está naquele período em que vai querer explorar que universo sonoro é esse que eu tenho dentro da minha garganta. Então, seria interessante que os professores orientassem essas crianças para que, primeiro, elas continuassem gritando, elas tivessem a liberdade de gritar e que elas soubessem que há uma necessidade de você, de vez em quando, descansar um pouco. Aí vem os jogos infantis, né? De volta à calma, que provavelmente vocês sabem fazer muito bem. Deixe as crianças cantarem, deixem as crianças aprenderem a
entoar, a afinar as suas notas. Isso vai acontecer quando elas tiverem ali os seus 5, 6 anos. Elas vão estar cantando afinadinho, como se costuma dizer por aí, né? Nunca deixem de cantar todos os dias com as suas crianças. Inventem canções, levem canções da cultura popular, mas façam com que as crianças cantem todos os dias. Liane, eu gostaria muito de agradecer a tua presença aqui, né? A gente não teria esses exemplos de outra forma, tá? E agora nós vamos para as nossas dicas de estudo. Como dica de estudo para hoje, eu sugiro que vocês escolham uma música que vocês saibam cantar e que seja confortável para vocês. Façam os exercícios que a Liane ensinou, ensaiem e apresentem para a sua turma. Façam um show para a turma de vocês.